Muita gente não sabe, mas hoje, em 15 minutos, uma pessoa consegue fazer o exame e descobrir se tem o vírus HIV. A margem de erro é muito pequena e, mesmo assim, se o resultado der positivo, a unidade de saúde ou o laboratório tem o dever de fazer a contraprova. Um procedimento seguro que nem sempre foi regra. Em todo o país, não faltam histórias de pessoas que receberam um diagnóstico errado e, por anos, conviveram com uma doença que nunca tiveram. Alice tinha apenas 20 anos quando recebeu o diagnóstico. Eu fiz um exame sanguíneo e deu que era reagente. Eu não entendi aquilo. Aí eu procurei uma orientação médica e o médico me deu o diagnóstico que eu era aidética. Um segundo exame confirmou a doença. Ela conta que, na época, início dos anos 90, ter o vírus do HIV era o mesmo que receber uma sentença de morte. Todos nós sabemos que vamos um dia, nós vamos morrer, mas um médico que você tem como uma autoridade em saúde te dá um diagnóstico de 6 meses de vida é algo difícil, não é fácil não. E eu tive esse diagnóstico. Um ano depois, Alice repetiu o exame e, para a surpresa da bancária, o resultado deu negativo. O método rudimentar usado pelo primeiro laboratório foi apontado como a causa do erro, não só no diagnóstico dela, mas também de vários pacientes. Eu lembro que uma coisa que me chocou foi que uma dessas pessoas se matou. E realmente eu entendo, porque é uma coisa bem possível, isso pode acontecer. Você ter um diagnóstico desse muda a sua vida, mas de um jeito. E eu ganhei uma nova quando eu recebi o diagnóstico do negativo. O falso positivo também deixou um morador de Minas Gerais em pânico. O primeiro teste feito no Hospital das Clínicas da Universidade Federal detectou a presença do HIV. Ao contrário do que determina o Ministério da Saúde, a contraprova não foi feita. Inconformado, o paciente procurou um laboratório particular e descobriu que não tinha AIDS. O homem não teve dúvidas. Entrou com uma ação na Justiça para responsabilizar a instituição pública pelo erro que causou tanto sofrimento. Em primeira instância, a universidade foi condenada a pagar indenização de R$6 mil. No recurso, a instituição alegou não haver provas do abalo emocional sofrido pelo paciente. Mas o argumento não convenceu os desembargadores que analisaram o caso. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi mantida. Não é um sofrimento que qualquer um está sujeito a sofrer no seu dia a dia, no seu cotidiano. É uma situação que a pessoa nunca imagina que vai acontecer com ela. É uma situação que traz sofrimento, que traz muito constrangimento, que traz muita dor, preocupação. Então o tribunal entendeu que por isso seria passível de ser indenizado. Sérgio é responsável por esta unidade, que realiza mais de 100 testes de HIV por dia no Distrito Federal. Ele explica que a contraprova é fundamental. Caso seja positivo essa amostra, deve ser realizado um segundo teste utilizando uma outra marca, um outro modelo de teste. Se houver discrepância entre o primeiro resultado e o segundo resultado, deverá ser utilizado uma terceira metodologia para que ele dirima qualquer dúvida a respeito do diagnóstico daquele paciente. O Ministério da Saúde garante que os testes feitos hoje em dia, além de rápidos, capazes de fornecer o resultado em menos de 20 minutos, são modernos e seguros. Qualquer exame de qualquer doença não é 100%. Um teste excelente, ele tem 99,9%. Os primeiros testes do HIV estavam longe disso. Os atuais já estão nessa faixa, 99,8%, 99,9% de sensibilidade e especificidade. Ou seja, você tem menor a ocorrência de resultados falsos positivos. E é justamente por todo esse avanço da medicina que Alice considera os erros provocados pela falta de cuidado imperdoáveis. Fazer de novo o exame é o mínimo, E num caso desse, se ainda hoje acontece isso, acho que hoje não cabe mais nem pedido de desculpas, entendeu? Tem que ser mesmo alguma coisa legal.
O Hospital de Clínicas, condenado pelo diagnóstico errado, não quis comentar a decisão judicial.